Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, as vésperas aí de um jogo importante do Vasco pelo Campeonato Brasileiro, o Alexandre Campelo mantém aí a postura e vai manter o Ricardo Sapinto como treinador do Vasco. O treinador português está mantido no cargo, ele disse que não tem essa de demitir ele agora. Também vamos falar aí sobre a situação do Felipe Bastos, que pode dar adeus ao Vasco aí a qualquer momento. O jogador não faz mais parte dos planos aí do técnico Ricardo Sapinto e tem o seu contrato já vencendo agora no final do ano. E também vamos falar aí da política do Vasco. O Alexandre Campelo parece que finalmente largou o osso e vai conversar aí com o Levenciano e também com o Jorge Salgado para fazer uma transição aí amigável das diretorias, né? Ainda tem um processo eleitoral no Vasco que ainda não está decidido. Vamos saber somente no dia 17 de dezembro quem será o novo presidente do Vasco. Bom, pessoal, já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever aí no canal para fortalecer demais. Só clicar aí embaixo aí no inscreva-se, é de graça, amigo. Se inscreve aí. Vamos em busca de 130 mil inscritos. Dá essa força aí pra gente chegar antes do ano novo, hein, pessoal? Já pensou a gente chegar nessa marca muito importante? Falta muito pouquinho, compartilhe com seus amigos vascaínos. Também peço para você aqui ativar o sininho das notificações para você não perder nada e receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Bom, pessoal, o Vasco que vai enfrentar amanhã o Grêmio aí pelo Campeonato Brasileiro, um jogo importantíssimo às 4 horas da tarde, fora de casa, né? E o Vasco tem aí muitos problemas, né? Não tem um Germancano e principalmente o próprio elenco do Vasco é um grande problema, né, meus amigos? A gente viu aí a eliminação vexatória que foi contra o Defensa e Justiça na Copa Sul-Americana, a goleada sofrida frente ao Ceará na última segunda-feira por 4-1 jogando em São Januário. Isso tira todas as esperanças do torcedor do Vasco que alguma coisa vai ser feita de diferente nesse jogo contra o Grêmio, né? Porque realmente um adversário fortíssimo vai vir completo para cima do Vasco, querendo vencer o nosso time para ir em busca do título, e o Vasco certamente vai ter muitos problemas e deverá jogar todo retrancado, todo fechadinho. Aí sim vale o esquema de 3 zagueiros para jogar fora de casa. Mas a situação é a seguinte, né? O torcedor vascaíno queria a cabeça do Ricardo Sapinto, né? Pedia que ele saísse do Vasco, queria que ele fosse embora do Vasco, já que o Vasco não vem tendo um bom aproveitamento com o técnico português. 11 partidas, somente 2 vitórias. Pífia a campanha aí do técnico português à frente do Vasco, pior do que os números do Abel Braga e do próprio Ramon Menezes. E com certeza o Ricardo Sapinto não deu certo como treinador do Vasco. Claro, tem um tempo aí que o treinador precisa para trabalhar, mas o Alexandre Campelo garantiu o técnico português no cargo e afirmou que não é a hora de trocar técnico e que técnico não vai resolver os problemas do Vasco. Os problemas quem tem que resolver são eles mesmos, a comissão técnica juntamente com os jogadores. O próprio Alexandre Campelo deu 2 chamadas duras aí no elenco do Vasco após a partida, após a goleada contra o Ceará e também após a eliminação aí contra o Defensa e Justiça. Pelo visto, a goleada sofrida contra o Ceará não surtiu tanto efeito assim a bronca, porque o time foi eliminado no jogo seguinte aí pela Copa Sul-Americana. Vamos ver como que vai ser a postura do Vasco nesse jogo aí contra o Grêmio. O torcedor vascaíno está pé da vida e com certeza jogadores não devem mais vestir a nossa camisa, cara. Pelo amor de Deus, não escalem mais aí o Ribamar para ser titular, Ricardo Sapinto, e você, a sua comissão técnica, tira esse cidadão do time do Vasco, afasta ele, porque não dá mais para ver esse jogador como titular do Vasco. Infelizmente, nem dá para ver ele como jogador do Vasco, porque, cara, o que ele fez na última quinta-feira foi um absurdo. Caminhão de gols perdidos e custou a nossa classificação e mais de 3 milhões de reais no bolso aí do Vasco. Bem complicada a situação aí do Vasco na temporada. O Vasco luta para não cair para a segunda divisão. A gente ainda torce por alguma mudança que não vem acontecendo, né, pessoal? A gente queria ver alguma mudança já no jogo importante que foi o da Sul-Americana, que valia uma grana para o Vasco, né? Infelizmente foi eliminado e agora vamos enfrentar o Grêmio aí pelo Brasileirão. Quem sabe um milagre de Deus o Vasco consiga vencer o time gaúcho fora de casa. E comenta aí embaixo se você achou certa a decisão do Campelo de manter o Ricardo Sapinto à frente do Vasco. Eu ainda tenho minhas dúvidas se o Vasco tomar a goleada amanhã contra o Grêmio, se essa decisão será mantida. Porque realmente, cara, mais uma goleada, 2 goleadas seguidas no Campeonato Brasileiro, nenhum treinador se sustenta no cargo.
Pessoal, o fato é de que a barca já está começando no Vasco, né? Semana passada a gente trouxe informações de que o Ramon e também o Breno estaria fora aí do Vasco, né? Os dois jogadores iriam embora do Vasco, não teriam seu contrato renovado, aí os jogadores não estarem jogando, né? Pouco utilizados, e também a gravíssima lesão de ambos não teve cura, né? Os médicos do Vasco foram totalmente incompetentes, o departamento médico do Vasco, os fisiologistas do Vasco, todos incompetentes, não conseguiram recuperar o Breno e o Ramon, e os dois estão fora dos planos do Vasco e não terão seus contratos renovados no dia 31 de dezembro, quando encerra o contrato dos dois. E também outro jogador está prestes a se juntar a esses dois jogadores, né? O Felipe Basso. Felipe Basso, que teve uma pequena rusga antes da partida contra o Defensa e Justiça. Ele não gostou nada de não ser relacionado para aquela partida e tirou satisfação com o Sapinto. Vai me deixar de fora, professor. Ele falou, segundo as informações, essas foram as palavras do Felipe Bastos aí para o técnico português. Isso, claro, não deve ter caído bem para o Ricardo Sapinto, que afastou já o jogador, e o jogador está fora dos planos e certamente não terá o seu contrato renovado, que também se encerra no próximo dia 31 de dezembro desse ano, e certamente o Felipe Bastos não será mais jogador do Vasco. Na minha opinião, tem muitos outros jogadores que devem entrar nesse bolo aí, que deveriam já estar nesse bolo. Ribamar, Wesley, Iago Pikachu, entre outros nomes fraquíssimos que estão no Vasco, que não tem capacidade nenhuma de estar vestindo a nossa camisa e que deveriam pegar o beco e sair fora do Vasco. E com certeza dá oportunidades para os garotos da base, que a base do Vasco é uma das melhores, se não a melhor do Brasil. E com certeza tem que subir os garotos da base, dar espaço para eles. Tira o Felipe Basso, sobe o Caio Lopes. Tira o Iago Pikachu, pega um lateral direito lá da base. Na minha opinião, tinha que tirar um lateral esquerdo e colocar o Riquelme de titular, porque o Neto Borges não dá mais, Henrique não dá mais. E tem que trazer aí um garoto da base, porque é ativo do clube. E com certeza, se o jogador vai bem, o Vasco lucra muita grana com a venda de jogadores. E é isso que o Vasco precisa, né? A cabeça das pessoas que trabalham no Vasco é totalmente diferente da do torcedor, infelizmente, né, pessoal? Por isso que o Vasco está no fundo do poço, porque o torcedor é o que menos tem voz dentro do Vasco. Bom, pessoal, e para fechar, vamos falar de um assunto chato, né? A política do Vasco. A política do Vasco estava marcada um julgamento para o dia 17 e nessa semana o Mussa se recusou a assinar um documento que liberaria o julgamento para decidir quem seria o grande ganhador do dia 7 ou do dia 14, né? O Levenciano e também o Jorge Salgado. Só que o Mussa voltou atrás e o julgamento foi remarcado aí novamente para o dia 17 e ele aceitou que fosse feito esse julgamento online. E uma grande incoerência do Mussa, né? Ele lutou bastante para ter eleição online no Vasco, teria aceitado que o julgamento fosse de maneira online, né? É uma piada esse cidadão. Só que aí, como ele voltou atrás, está marcado para o dia 17. Chegou até a vazar informações que o julgamento seria antecipado para o dia 10, mas não passou de boatos e está marcado aí o julgamento para o dia 17, que vai definir a vida de quem será o presidente do Vasco. Eu confesso que não acreditava que iria ter um fim essa eleição do Vasco em 2020, mas aparentemente está tudo certo para acontecer o julgamento no dia 17 e teremos a decisão judicial de quem será o presidente do Vasco, Levenciano ou Jorge Salgado. Fato é também que o Campelo hoje noticiou a todos os torcedores que pretende fazer um processo de transição aí entre a sua diretoria com a diretoria também aí do Levenciano e do Jorge Salgado, que são os candidatos aí concorrendo ao grande presidente para ser o grande presidente do Vasco. E o Alexandre Campelo finalmente tomou uma decisão correta nessa gestão dele, pífia, né? Ele deveria ter feito essa transição bem antes disso. Quando o Levenciano ganhou, ele queria fazer isso, trazer reforço para o Vasco, e o Vasco talvez hoje não estaria nessa posição incômoda que a gente está encontrando no Campeonato Brasileiro. Mas devido à omissão do Alexandre Campelo, o Vasco não conseguiu isso e agora ele tenta fazer essa transição já na segunda-feira. E a gente torce para que isso aconteça. O Vasco precisa realmente decidir logo a sua vida na questão eleitoral. Vamos aguardar aí, ver como que vai ficar a situação do nosso clube. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer e ativa o sininho para você não perder nada. Tamo junto, forte abraço.